E tem muito a ver, né, Nossa. com a própria realização da live, isso tudo, né? Tava me preparando aqui, esperando da hora, foi dando aquele vucu-vucu, já foi batendo aquele Aham. medinho assim, vai com medo mesmo, anda, vai, prepara, vai, né? Senão não vai. Quero dar E boa se noite for pro pessoal que comigo está mesmo, não entrando vai. aqui. Boa noite, gente. A Fá tá dando boa noite, tá dando um oi pra gente. Sejam todos muito bem-vindos. É muito gostoso ter o carinho de vocês, a presença de vocês aí Ô, interagindo com a Dani, eu estava gente. falando inicialmente, hoje truncou um pouquinho, que estava mais preocupada em ver a internet que estava falhando, e estava falando sobre a questão do medo ser algo natural, né? É um instinto normal de todos nós seres humanos, e o medo não está correlacionado à questão da falta de coragem, né? Muito pelo contrário, o medo ele vai apresentando aí um caráter de termos prudência diante da nossa própria vida. Então foi essa a introdução que eu estava fazendo, que me enrolei um pouco aqui, porque eu estava consertando os trem aqui. Ei, Vanessa, querida, boa noite. Temos uma amiga de fora do país aqui nos assistindo, querida. E eu comecei a falar nesse sentido, né, que o medo não está correlacionado com a falta de coragem. Muito pelo contrário, né? Ele é um tipo de sensação que nós temos de autodefesa, até mesmo para a preservação da nossa própria vida. Então, eu convidei as pessoas que estão aqui agora, que estão entrando, a chamar algumas pessoas que possam querer ouvir falar um pouquinho sobre essa questão do medo, para também dar um entendimento um pouco mais profundo, né? O quanto que nós temos que entender e conhecer os nossos próprios medos, que é uma forma também de nos impulsionar no nosso dia a dia. Você concorda? Concordo, Jô, concordo. É que grande, né, uma grande maior parte dos medos que a gente tem nem realmente fazem sentido, né? Eu acho legal falar no medo, porque nós somos criados dentro de uma sociedade que molda a gente a ter medo de tudo. Molda a gente a ter medo de, né? Aí tem seguro de vida, seguro do carro, seguro de não sei o quê, vai moldando a gente a ter medo da catástrofe lá na frente, para que a gente não faça movimentos em nossas vidas, né? Então, assim, a gente tem N coisas que a gente quer fazer, mas aí, como eu tenho medo de que falte para amanhã, eu deixo de viver o agora, e aí a vida fica toda estagnada. Os meios de manipulação nos colocam muito presos dentro desse medo. Na verdade, o medo não serve para muita coisa. É uma questão de bom senso, você ter senso de preservação de si mesmo e não se jogar em algumas coisas que vão te machucar. Mas o Sim. medo em si, ele nem protege, porque você pode fazer xixi nas calças de medo. Ele não vai fazer nada pra você, você vai continuar com medo, assim, tá? O medo em si, ele trava a gente, né? Ele é uma grande trava. E dois dos maiores medos da humanidade, um é medo de morrer, né? As pessoas, não posso fazer isso porque vai acabar o dinheiro, eu vou passar fome, vou morar debaixo da ponte e vou morrer. Né? Tem muito disso. E o medo de ver a própria luz brilhar. Então, é o medo da falta e o medo da grandeza de si. Né? Acho que são os dois grandes medos que assolam a humanidade. E se for para esperar o medo passar, não vai. Né? Se for, vou só esperar resolver. Não vai. Por isso o nome da live, vai com medo mesmo. Porque aquilo que a gente quer fazer, aquilo que vem dentro da gente, normalmente, principalmente aquilo que está no nosso projeto de vida, é justamente fazer a nossa luz brilhar. E vai dar medo fazer. Na hora que você puder olhar o seu potencial se expandindo. E, nossa, será que eu posso ser isso tudo mesmo? Será que eu vou conseguir falar e compartilhar o meu conhecimento de modo que as pessoas vão aproveitar? Aí você paralisa, você fica com medo, porque, nossa, será que eu sou isso tudo mesmo? Mas a gente, né, e dá medo, dá medo. Será que vai vir hater? Será que vão gostar do que eu tô falando? Será que... E aí a gente tem que aprender a fazer com medo mesmo, né? Quebrar essa casca e encarar isso, porque ele tá lá, ele faz parte da vida, ninguém deixa de sentir, ninguém tá isento. O meu medo é o mesmo medo que o seu, o medo é o mesmo de todo mundo tem medo das mesmas coisas praticamente. Mas é isso, é treinar, respirar fundo e vai. E engata a primeira, engata a segunda, engata a terceira e vai indo. E aí, quando você vê, você aprende a lidar com medo. Porque cortar ele assim, eu não tenho medo de nada, é muito difícil alguém que não tenha medo, né? Ele tá ali, mas você aprende a meio que viver com ele, a conviver, a coexistir com esse medo, né, Ju? O que você acha? Sim. Então, você falou uma coisa assim muito legal, muito interessante, que eu acho que é bom destacar.
de não deixar essa paralisação acontecer esperando o medo passar para poder se movimentar. Porque o medo ele não vai passar. E aí que vem o chamado para o autoconhecimento. No momento em que eu conheço os meus medos, eu começo a criar estratégias para lidar com ele, entendendo que ele é normal, principalmente diante de situações não vivenciadas ainda, ou quando você está colocando ali, né, você vai fazer uma prova, é muito normal, é muito comum que te dê um medinho. Ou seja, você precisa de fazer a prova. Quando a gente fala, vai com medo mesmo. Quando nós não conhecemos e reconhecemos os nossos medos, e isso é de conhecimento de pessoas que estão no nosso entorno, o nosso próprio medo pode ser usado contra a gente. Porque o medo também é um mecanismo de manipulação, de controle. Se nós começarmos a olhar nas questões mesmo históricas, que nós vamos entendendo, percebendo, como que as pessoas antigamente eram controladas pelo medo de ir para o inferno. Então eles falavam mais do inferno do que do próprio céu. A pessoa temia tanto aquele lugar que preferia se fazer de bonzinho com medo de ir para o inferno. Então esse medo, ele é também uma ferramenta de controle. Contudo, se eu sei quem eu sou e conheço quais são os meus medos, eu não vou permitir que esse tipo de situação, esse tipo de controle aconteça comigo. Me dá um pouco de liberdade dentro da minha própria manifestação, né? Sim, verdade. E justamente a gente sabendo que o medo é um meio de manipulação, né? Que era isso que eu estava falando, o meio de manipulação de massa. A nossa sociedade estrutura uma vida inteira para a gente ter medo. Primeiro lá na igreja, por medo de ir para o inferno, não sei o quê. E aí, hoje em dia, né, o medo de ficar doente, então tem que ter um plano de saúde, que eles já te projetam lá cheio de tubo, enfiado em tudo que é lugar, e aí você precisa ter, parará. Então, esse medo é todo feito em forma de manipulação, e isso também vem para as nossas relações. Então, é importante a gente se atentar, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo agora? É por medo? É porque eu quero? Por que eu estou vivendo assim? E ir percebendo esse medo e ver aonde a gente está sendo convidado a se posicionar dentro daquilo que está na nossa essência. Porque o medo, ele está fazendo isso. A maioria dos medos não são reais. O medo de ficar sozinho, que ele vai me abandonar se eu não fizer o que ele quer. Esse é um medo ilusório, porque a única pessoa que não pode se abandonar é você mesmo. Eu que não posso me abandonar. Se o outro for embora, paciência. Agora, de que adianta o outro ficar e eu me abandonar? Eu não me apoiar por medo do outro ir embora. Então, assim, e aí o outro usa desse medo para estar na minha vida, é manipulação também. Então, o jogo do medo, ele tá em muitas camadas, em muitas faixas na nossa vida, e é importante a gente estar atento a isso, justamente porque é uma grande ilusão. Todas essas coisas, todos esses muitos medos que a gente tem, não, mas é isso. Se ele for embora, eu vou morrer? Não. Vou sofrer, vou ficar triste, queria que ficasse, adoraria. Mas se ele for embora, a minha vida continua. Agora, se eu me abandonar, eu começo a morrer. Se eu me abandono, se eu deixo de me apoiar, sim, eu entro num processo de morte, né? A Baitalite fez um comentário aqui. Obrigado por falarem sobre esse medo que todos nós temos. Parece que a gente só enxerga e ouve as críticas. Por que será que damos tanto poder ao negativo se já sabemos que isso é autossabotagem? Aí a gente vai entrar na questão do orgulho mal usado, né? O orgulho, ele quer ser aceito pelos outros. O orgulho, ele quer que todo mundo goste da gente, eu preciso ser inserido nesse grupo, eu preciso que todo mundo bata palma para mim. E aí, quando eu fico com medo de não ser aceito, ou quando alguém me critica e eu caio nisso, é o meu orgulho em desequilíbrio. Mas como assim não me aceitou? E aí cada um reage de uma maneira. Mas é muito isso, sabe? Eu costumo dizer que a gente tem que ser... Já viu o cavalo que anda assim, né? Que coloca aquela vendazinha assim para ele não ver os lados e não se assustar. A gente tem que andar um pouco na vida assim, tá? Falando meio que os ouvidos e não dando muita bola para aquilo que as críticas, o que os outros estão dizendo. E ser muito seletivo com o que a gente ouve. Não que a gente não possa ouvir ninguém, mas você vai ter no máximo uma mão de pessoas para ouvir.
Você escolhe, assim, eu tenho essa pessoa e essa pessoa que eu sei. Porque, assim, muitos mais do que uma mão me amam. Tudo bem, tem pessoas que me adoram. Mas qual é o nível de consciência que essa pessoa tem? O que ela sabe de verdade sobre o estilo de vida que eu vivo? O que ela já aprendeu? O que ela já viveu? Porque eu vivi muita coisa. Ninguém caminhou com os meus sapatos, ninguém caminhou o meu chão. E pouquíssimas pessoas vivem uma vida autônoma como a minha. Então, o que uma pessoa que, por exemplo, sempre trabalhou dentro de uma empresa, com aquela vida muito regradinha, tem para me explicar sobre liberdade e autonomia? Eu vou ouvir ela, eu vou ficar com medo. Eu vou achar que eu preciso ter uma CLT, ao invés de ser uma autônoma. Então, eu vou querer ouvir quem? Quem empreende. Quem está empreendendo por conta própria nesse mundo? Essa pessoa eu vou ouvir quando eu tiver uma questão relacionada a trabalho, por exemplo. Então, assim, quem é a sua referência? Então, a gente tem que selecionar mesmo quem a gente ouve, tem que andar um pouquinho igual macaquinho tampando os ouvidos, porque as pessoas vão falar qualquer coisa na melhor intenção do mundo, mas qual a bagagem que elas têm naquele tema que ela está falando? Por isso que é importante a gente escolher muito bem. Nesmo, o que você acha? Eu achei perfeita a sua fala. Eu achei perfeita a sua fala porque ela abre leque para vários tipos de conversa, de análises, né? A primeira delas é isso, porque as pessoas sempre têm uma tendência de fazer aquela crítica construtiva, né? E que às vezes são pessoas que não estão construindo nada, ou aquilo que você mesmo disse. Se você trabalha de forma autônoma e a pessoa que está te dando a orientação está numa CLT, não é que os conselhos, o posicionamento dela seja ruim, só que não cabe para a sua realidade. É por isso que nós temos que ficar atentos e quanto mais a gente tiver na nossa essência, nós vamos conseguir separar isso. E isso é muito interessante quando você traz, porque senão a gente entra em dor. E qual que é a nossa tendência de querer nos anularmos para poder encaixar naquele perfil ou naqueles parâmetros que a pessoa está dizendo. Mas não é o meu. Exato. Eu vou me desconectando de mim mesmo e com isso eu não vibro a minha própria vida. E por isso a sensação do medo, não sei o que eu faço. E a gente tem que ter em mente que a grande maioria das pessoas que a gente conhece está presa na manipulação do medo. Então, toda a perspectiva dela, a base de crenças dela, vai ser dentro desse medo. Então, é importante a gente buscar pessoas que vão conseguir pensar fora da caixinha para trazer essa perspectiva sem esse peso desse medo. Para que você consiga olhar o mundo com mais possibilidade, com mais viés da coisa acontecer. A menina que mandou a pergunta pra gente se chama Thalita, ela mora no Texas. Que legal, Thalita. Obrigada por estar aqui, obrigada por fazer pergunta. A gente adora responder. Quando a gente consegue ler, porque às vezes o Instagram não deixa, a gente responde todo mundo. A gente adora interagir com vocês, é o máximo. E a Fábio também está falando. Por mais que a gente saiba disso, esse orgulho mal usado vem. Vem, mas aí a gente está vendo ele. A gente está vendo, a gente fica com raiva. Ai, como é que essa pessoa pode ser tão idiota? E aí, mas a gente sabe. Aí lá no fundo a gente sente, a gente fica... Ó o meu orgulho aí, ó. Olha eu querendo ser, achando que sou a última bolacha do pacote de biscoito, querendo que todo mundo goste de mim. Mas a gente sabe. E aí a gente começa a trabalhar isso na gente. E se a gente não consegue trabalhar isso na gente, o que a gente faz? Trata. Né? Quando começa a ficar muito descambado... Tá na hora de tratar esse troço, porque eu não tô dando conta do meu orgulho. Eu tô achando que todo mundo tem que me adorar, não tô suportando lidar com o fato de que estão me criticando. Vai se tratar, vai fazer terapia. É isso que tem as terapias energéticas hoje em dia, né, Jô? Porque a gente sente isso tudo também, tá? Não é que assim, ai, não, eu tô isenta. Tô nada, cara. Eu tenho os negócios que eu fico ali, cara, mafuada naquilo ali, semanas, às vezes, remoendo aquilo e cuspindo agulha. Eu falo, bom, tô precisando de tratamento, né? Tô precisando de terapia, porque isso não é normal. Terapeuta vai fazer terapia? Ô, Dani, a Padilha disse alguma coisa aqui que eu acho muito legal a gente puxar o link, porque tem muito a ver com o que a gente está dizendo aqui agora. Tá cheio de gente em dor que sofre ao ver o outro se movimentar. Então, é por isso a necessidade de olharmos de onde estão vindo essas críticas construtivas que estão me gerando dor e que estão me gerando medo. Porque se a pessoa tem uma crítica construtiva e não está construindo nada, ela pode usar esse mesmo conselho que ela está dando para mim e para ela. Para a própria vida dela. O que a Dani acabou de dizer. Nós somos terapeutas, mas quando vemos que estamos em dor, o que a gente faz? Terapia.
Então, essas pessoas que têm solução para a vida de todo mundo, às vezes têm muita dificuldade com a própria vida. E às vezes também a pessoa não se dá conta disso. Nós é que temos que nos posicionarmos de tal forma que os achismos do outro não nos afete, porque senão nós que estamos afetáveis. Se eu sei que a pessoa está falando alguma coisa que não me corresponde, isso eu não posso me sentir magoada, porque não vai me atingir, não é a minha realidade, né? Por isso que esse trabalho de autoconhecimento se faz necessário, para que consigamos nos posicionar diante da nossa própria vida, sem ter esse medo que paralisa. Porque eu vou trazer um medo que é saudável. Se eu sei que o fogo queima, eu vou ter um medo, eu vou me cuidar no momento em que eu for manusear o fogo. Esse é um medo saudável, porque ele vem de encontro à preservação da nossa própria vida. É diferente de um medo que me paralisa. Eu tenho medo de fogo, então eu não vou chegar nem perto de uma fogueira, não vou me permitir cozinhar porque vou mexer com fogo. Aí já é um outro extremo. O que nós precisamos de ter esse medo, vai com medo mesmo, né? É ter esse entendimento do medo que ele é real, que ele existe, e do medo que é imaginário. Eu gosto muito de falar dos elementos, vou trazer um pouquinho o meu elemento, porque o meu elemento, ele é movido a quê? Ao medo. O elemento água, ele se movimenta por medo. Ou é medo de passar necessidade, ou é medo da vida não caminhar. Eu preciso de ter esse receio para me ajudar a me impulsionar. Esse medo que me impulsiona, ele é positivo. Agora, se eu estou paralisada observando somente esse medo, eu preciso de trabalhar essas questões. Começar a chamar essa racionalidade para que ele possa, de fato, fazer a função dele, que é de me proteger, mas que não é de coibir a minha ação, né? Exatamente. E tem que estar atento, né? Porque o medo, ele pode tanto te paralisar, te impedir de fazer qualquer movimento, como também pode te botar para correr, né? O animal, ele sai correndo ou ele paralisa. Eu sou das que paralisam, tá? Na hora que vem o medo mesmo, eu paro. E aí fica tudo muito em câmera lenta, é muito louco, assim. Quando bate medo mesmo, assim, eu paraliso completamente. E quando né, só para a gente alinhar aqui, que não é toda vez que o medo me fizer fazer um movimento que realmente é um movimento positivo, porque muitas vezes, né, tem um fight or fly, que é o sair voando ou sair correndo. Não, brigar ou sair correndo. É o fight or fly, né? Ou briga ou sai correndo. São duas reatividades do medo que não necessariamente são positivas, só porque botou um movimento. Então, assim, atenção, que briga é essa que você está comprando ou você está correndo do outro por medo? Porque muitas vezes aquele medo, ele vem de resistência mesmo, de você ser aquilo tudo que você pode ser. Então, nossa, será que eu mereço essa pessoa tão incrível do meu lado? Eu vou sair correndo. Não, é muito pra mim, tem que ter alguma coisa errada. Ou, não pode ser tão bom assim, é mentira isso. Aí começa a brigar na situação, começa a arrumar um monte de problema onde não tem problema, por medo de perder uma coisa muito boa. Então, a gente tem que observar, né, no seu caso também, então toda vez que eu tiver medo é para eu fazer um movimento positivo? Não necessariamente. Que medo é esse? É real? Primeiro de tudo, esse medo é real? Ou é um medo que me ensinaram através de crenças, através de perspectivas de vida, que você tem que ter medo disso, daquilo outro, né? O grande medo que a gente tem que ter, eu acredito, é de viver uma vida sem ser aquilo tudo que eu posso ser, cara. Se você conseguir pegar o medo que você tá agora, de tudo e mais alguma coisa, e colocar ele dentro dessa perspectiva, assim, pega todos esses medos, joga no saco, porque eles estão te impedindo de ir lá, de fazer, de acontecer, de ver a sua luz brilhar, e pensa, se eu não for tudo aquilo que eu vim aqui para ser nessa vida, eu tô desperdiçando a minha vida. E se esse for o seu maior medo, cara, aí você vai fazer o movimento que tem que fazer. Porque é justamente o propósito de estar aqui é ser aquilo tudo que a gente pode ser. E o medo que te impede de fazer isso, que te bota em outro caminho, que afasta de você o seu destino, esse medo é o medo que a gente precisa elaborar como mental para transcender ele e para dar conta dele e ir com medo mesmo. Vamos lá fazer o que eu tenho que fazer, porque eu tenho missão, porque eu tenho propósito, porque eu tenho coisas grandiosas a fazer aqui, eu não vou perder uma vida por causa de medo.
Se você conseguir virar essa chavinha, eu acredito que os outros medos ficam pequenos. Que esse seja o seu maior medo, que aí você vai lá e vai fazer o que você tem que fazer para abraçar o seu destino e para viver o seu propósito. Gente, dando boa noite, Guigo. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E vocês? Vocês têm muitos medos? É uma questão importante para vocês? Conta aí, comenta aí com a gente. Qual seria o maior medo para você? E a gente rebater um pouco, falar um pouco sobre isso, ver como a gente pode elaborar esse tema, né, Ju? Faz sentido para você isso? Que hoje eu estava pensando no tema do medo, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Sempre em véspera de live eu fico elaborando coisas legais para trazer na live. Eu queria saber o que você acha. Então, eu vejo essa questão do medo, que ele é normal e ele vai acontecer, uma forma de me estimular a criar estratégias. Então, através do medo, eu vou criando estratégias para fazer a movimentação que eu preciso de fazer. Porque aí eu não fico paralisada e colocando o medo como uma justificativa da não ação. Porque muitas das vezes, nós vamos voltar naquilo que você já disse, o medo pode estar escondendo ali nas entrelinhas outros tipos de sentimentos. É mais fácil dizer, não, eu não fui porque eu tô com medo. É mais fácil dizer, eu não fiz porque me deu medo. Eu não olho porque eu tenho medo. Então, o medo é uma justificativa muito fácil. E, geralmente, as pessoas não tendem muito a questionar de imediato, porque o medo você não tem como mensurar. Porque uma pessoa tem medo de altura e outra não. Mas como assim você não tem medo de altura? E eu tenho, entende? E quando você vai criando essas estratégias para se dialogar dentro das suas próprias realidades, vai acontecendo esse impulsionamento da ação. Então, eu pego esse medo para criar as minhas estratégias. E daí começar a olhar se é aquilo que a moça lá do Texas, esqueci o nome, porque passou tão rapidinho aqui, disse, né, da questão da sabotagem. Porque o medo pode ser, sim, uma estratégia de sabotagem, de autossabotagem. Né, para não fazer aquilo que eu tenho que fazer, eu coloco essa justificativa. Pode ser também aquilo que você tinha dito anteriormente, a questão do orgulho. Eu tenho a necessidade de ser aceita, que todas as pessoas ali me aprovem, então eu não vou fazer por causa que meu orgulho não vai me permitir, porque eu não sei fazer de uma forma perfeita para o meu imaginário, então eu vou ali lidando com esse meu orgulho e não faço. O medo também pode ser uma questão de uma não ação para não assumir as responsabilidades, né? Isso também pode vir a acontecer. Eu tenho receio de assumir as minhas responsabilidades, eu justifico com um medo, porque na verdade, se der ruim, eu vou ter que assumir que foi eu quem fiz. Por isso que temos uma tendência de muitas vezes querer terceirizar isso a outra pessoa. Ah, eu fiz isso, mas foi porque a Dani me mandou. É uma forma de não assumir as próprias manifestações do nosso dia a dia. A Bianca está dizendo aqui, ó, sou elemento água, com certeza tenho medo para... Então, Bianca, eu te entendo. Mas é isso, não tem problema, que todos nós temos medo. A questão, nosso lema aqui é, tem medo? Vai com medo. Vai com medo por quê? Porque senão você não vai viver o seu melhor. Aí é ver se esse medo ele é real ou se ele é do imaginário, ou se esse medo não está sendo uma justificativa para não fazer aquilo que precisa de ser feito. Porque isso pode acontecer, e acontece na grande maioria das vezes. Né? Para querer fazer algo muito perfeitinho, não vou fazer porque não está perfeito. Tá, a perfeição é o que para você? O que é perfeito para você não é para mim, ou não é para Dani. Então é muito subjetivo, né? Para a gente justificar somente como não fiz porque estava com medo. Tá, você tem medo, então o que você vai fazer diante do seu medo? Vai esperar a vida passar, paralisar, não vai agir? Aí depois falar, poxa, eu não vivi o meu melhor, porque eu fiquei justificando o medo. Aí faz sentido, ele me impulsiona e me faz agir. É isso que a Dani estava falando anteriormente. Às vezes ele faz agir ou às vezes ele faz essa estagnada. Por isso que a gente tem que ter o pé no chão para poder analisar se ele é real ou não, né? Um exemplo, comecei a fazer o curso e quando chegou na parte da regressão, parei de fazer por medo. Então, aí que você estava fazendo o tratamento, talvez, em você mesmo, né? Isso é super normal de acontecer e não quer dizer que seja simplesmente por medo, mas pode ser que tenha alguma dor que está muito profunda ainda e de forma inconsciente você quer se proteger daquela dor. Neste momento, o que eu fiz, porque também aconteceu comigo. Primeiro aconteceu numa parte da TDR,
Eu não consegui fazer, eu pedi auxílio de uma outra terapeuta. E tá tudo bem. Eu não dei conta, ali cheguei no meu limite. Eu Porque acho que o dor que ela tá dói. falando é do curso mesmo, que ela tá fazendo o curso, e aí quando ela viu que tinha regressão, ela meio que parou, que ela ficou com medo da regressão. Sendo E que a aí, regressão é então, aí é justamente. entender. Vamos desmistificar um pouquinho essa questão da regressão? É porque quando as pessoas falam regressão, a tendência é de já assimilar alguma experiência encarnatória passada. Não necessariamente. O que aconteceu ontem, se eu acessar, eu estou fazendo uma regressão. Mas a questão é que existe tanto tabu, existe tanto mito, existe tanta coisa em cima de algumas técnicas e que a gente não tem muito, às vezes, o conhecimento nas entrelinhas, né? Que a gente vai criando alguns tipos de mecanismo de defesa no nosso organismo. Então, se eu for uma coisa que aconteceu ontem, eu estou fazendo uma regressão, né? E aí você também, no decorrer do curso, vai ser preparada para poder acessar aquilo que você tiver já necessitando acessar, o que já está pronto para transmutar. Aí é você que tem que começar a entender esses fractaizinhos que estão em você, né? E que tanto receio foi esse dessa regressão. E tá tudo bem também, que é um mundo novo, e diante do novo o medo aparece. Aí a questão é, eu vou paralisar porque eu tô com medo, ou eu vou entender meu medo para poder passar pela experiência? Porque são escolhas, né, que nós fazemos no nosso dia a dia. Sim, sim, verdade. Mas é isso, e principalmente, né, quando você está prestes a dar um salto quântico na sua vida, quando você está prestes mesmo a sair voando, né, fica com medo de cair, aquele meme que tem do passarinho, ai, mas se eu cair? E se você voar, né? Se você bater a asa, você sai voando. E justamente quando a regressão para mim é a coisa mais linda do mundo, cara. É a técnica que eu mais gosto de fazer da metodologia inteira. Dia de regressão, para mim, parece que vai ter uma festa, porque eu adoro e eu sei que ela cansa, ela é cansativa, a pessoa fica exaurida, mas é a coisa mais linda do mundo você ver a pessoa ir lá e buscar aquela regressão, buscar aquele sentimento que ela precisa instalar no sistema dela, porque é ela que vai, né? Ela que busca aquela vibração que falta integrar no sistema para reiniciar e potencializar a própria vida dela. Então, para mim, é a coisa mais emocionante do mundo. Eu nunca encanei, mas eu já tive pessoas que, tem regressão nesse método? Não, então eu não quero fazer. E tem medo, né? Sendo que na metodologia, a regressão não é uma regressão hipnótica, é uma regressão consciente. A pessoa está aqui e não necessariamente vai para uma informação de uma vida passada. Às vezes a pessoa só faz uma regressão de sentimento, vai para trás nos sentimentos, solta uma emoção que estava ali muito rígida e traz uma outra emoção. Então é uma coisa muito simples. Eu vejo o processo da regressão realmente como o fim da faxina, né? Porque a gente faz aquele monte de limpeza, vai limpando, vai limpando, vai limpando as emoções, e aí a pessoa mesmo vai limpando o que vem, que está faltando, que está ali nela, e daqui a pouco ela mesma vem e traz a nova vibração que ela precisa. E na hora de fazer esse salto quântico, dá um medinho. Realmente, ai meu Deus, hoje é regressão. É que eu já me animo tanto que a pessoa até anima também. Que eu falo, ai não, cara, é maravilhoso, é muito legal, é muito bom, eu adoro. E aí realmente o pessoal sai, já fica mais animado, porque eu passo essa confiança, também a gente passa essa confiança para a pessoa. E transformações incríveis acontecem nesse momento. Então, dá uma olhadinha para isso, porque a gente tem a egrégora apoiando, a gente não está sozinha nesse trabalho. É um trabalho que tem um apoio energético muito grande, espiritual. Então, pode confiar na metodologia. Não tenha medo de aplicar a técnica, nem em você, nem nos outros, porque tá tudo enxugadinho ali, bonitinho, não tem como dar ruim. Mesmo que você não consiga terminar a regressão, que não virou para o que tinha que virar, pode encerrar, pode ficar tranquilo, que a egrégora está sustentando, ninguém vai se machucar com as técnicas que a gente aplica na metodologia, isso que eu estou tentando dizer. Mas é isso, esse medo você só vai vencer ele praticando, fazendo de novo, e vai fazer de novo, e aí você vai começar a observar os benefícios na sua vida, na vida das pessoas à sua volta, das pessoas com quem você aplica as técnicas, como a vida delas melhora e se potencializa, e aí você perde o medo de aplicar as técnicas, porque você sabe que você está fazendo uma coisa que vai fazer bem. Às vezes, na hora, pode aparecer um vucu-vucu, um desconforto, uma coisa, e a gente trabalha, a gente vai aprendendo a trabalhar isso, a soltar, a transmutar essas energias, e no fim tudo fica bem. Até hoje a gente só viu as pessoas se beneficiando, né, Ju?
Ah, com certeza. Por isso que deixar essa questão do curso no meio do caminho, né? Por causa de um medo, olha, o medo como é, né? Ainda nem usufruiu das informações e paralisou com esse receio. Por isso que falar sobre o medo é muito necessário para entender qual a função dele nesse momento. Como a Dani disse, quando a gente vai acessar algum campo que pode nos trazer essa libertação, às vezes o medo é uma muleta também para poder continuar perpetuando no sofrimento. Mas tudo isso no nosso inconsciente. Por isso que não é para ninguém se punir, se culpar e se julgar por isso. Porque racionalmente não faz sentido, mas o nosso inconsciente vai manifestando dessa forma, né, que nós não conseguimos entender o porquê desse medo de acessar a informação. Porque quando nós conhecemos o novo, vamos quebrando algum tipo de crenças e o velho vai ficando para trás. Vem essa nostalgia, muitas das vezes vem essa sensação de um luto, porque eu acreditei naquilo tão piamente por tanto tempo, que no momento em que eu vou quebrando essas resistências, essas barreiras, eu vou acessando outros campos. E vem esse medinho, né, do soltar, do fazer essa transmutação de informação, que chegou o momento, porque se você se inscreveu no curso e você está acessando tudo isso, é porque dentro de você já tem a capacidade para fazer esse movimento. Porque senão não teria feito agora. Aí né, mais uma vez, entender o que foi que startou nesse momento, que você ficou estagnada por não querer nem mesmo abrir e fazer esse pedaço da regressão. Aí a gente pode voltar para aquele medo de ver a sua luz brilhar, que ninguém vai morrer por causa de uma regressão. Né? Se tem o medo da morte, o medo de ver a luz brilhar, ninguém vai morrer por causa de uma regressão, isso a gente sabe. Então é o medo de quê? É o medo de ver a própria luz brilhando. Nossa, mas se fizer isso tudo e eu me libertar desse jeito, é muita liberdade, eu não dou conta de brilhar tanto. A gente tem esse medo, faz parte de abraçar o seu potencial total. Quando você se olha na grandeza que a gente pode ser, a gente fica com medo, porque tem que lidar com isso, né? Agora que você é essa luz toda aí, agora aguenta. Agora você tem que lidar com isso tudo. Agora você sabe, agora você está liberto, vai ter que se bancar, vai ter que bater no peito e vai ter que escolher de uma forma diferente, vai ter que escolher com uma outra integridade que você não precisava ter antes, de alcançar essa luz toda. É difícil, não é fácil, porque a gente começa a ver coisas, a gente começa a perceber coisas na realidade que são verdades duras de apontar. E aí você é o chato, você é o que, né, tá sempre ali vendo o lado negro da força, ou tudo tá errado para você, mas às vezes a gente tem que se bancar nisso. Não, isso para mim não dá mais. Eu não posso, não tem mais como eu participar de certas coisas na minha vida. E não por medo, mas porque eu já cheguei num quanto de energia, num ganho de consciência que não dá mais para eu fazer certas coisas. E assim é o medo da luz de brilhar, porque você sabe que você tem que abrir mão de algumas coisas. Quando a gente ganha algumas coisas, que a gente toma algumas decisões, a gente tem que abrir mão de outras. Né, Jô? Então, talvez o medo não seja nem dessa nova experiência, mas sim do medo do soltar. Porque ficamos, às vezes, apegados a velhos padrões. E isso também gera, às vezes, o padrão, uma sensação de um pertencimento. E como grande parte das vezes nós queremos ser aceitos e pertencer a algum grupo, nós vamos fazendo essa postergação inconsciente, muitas das vezes, por esse receio do ter que soltar, do ter que desapegar, do ter que ficar um momento, talvez, quizá num vazio. Porque quando eu estou nessa mudança, o velho eu conhecia, o novo eu ainda não acessei. É preciso saber lidar com esse vazio para poder começar a dar o passo seguinte. E é super natural. Porém, isso muitas das vezes gera um dor. Por isso nós não temos muita paciência de esperar esse momento dessa transição. Porque a gente fica se sentindo assim, um passarinho fora do ninho. Porque se eu estava ali acostumada com determinados tipos de atitude, determinados tipos de grupos sociais, determinados tipos de encontros, e de repente eu dou essa guinada, começo a perceber e entender outras coisas como a Dani trouxe,
eu vou ficar um pouquinho diferente. Aí que vem o se bancar, que ela também falou anteriormente. Entender que eu acessei, as outras pessoas ainda talvez não acessaram desse entendimento que eu estou falando, e tá tudo bem, porque cada um tem seu tempo e tem seu momento, não existe certo ou errado, né? São decisões que nós vamos tomando na nossa trajetória, de acordo ao nosso projeto de vida, mas aí estar nesse processo de transição do sensação de passarinho fora do ninho, às vezes causa dor. E essa dor faz com que, novamente, eu entre nessa cápsula do medo para não conseguir continuar a progredir. Porque uma vez visto, você não consegue desver. É o que a Dani falou. Tem coisas que não tem como mais a gente fazer de conta que não está vendo. Não é por buscar coisas erradas ou defeito, mas é por estar vendo em outros ângulos que antes a gente também não via. E tá tudo bem. Aí vem a questão de não entrar na autopunição, no autojulgamento. Saber se acolher para poder se bancar. Porque quem não se acolhe não se banca. Tá terceirizando essa responsabilidade para quem está no entorno. O movimento inicial, ele precisa partir desse acolhimento. Depois que eu me acolhi, eu sei do que se trata, eu vou me bancar e tá tudo bem. Até eu conseguir novamente permanecer de forma confortável e galgando outras informações, porque tem disso também, né? A gente vai acabando transitando, ansiando por outras buscas, que também é normal. Sim, sim. E esse autoacolhimento, né, é assim, o primeiro passo, né, nessa trajetória toda de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. E é tanto medo que as pessoas têm, né? A gente vê tanta gente assim, ai, não, para que eu quero saber disso? E eu hoje em dia olho, não que eu esteja assim, ai, nossa, super evoluída, mas muita coisa que eu fiz na minha vida, em termos de realização pessoal, de realizar, de fazer as coisas que trazem felicidade, são porque eu olhei para isso tudo, né? Então, quando alguém fala para mim, ah, para que eu vou olhar? A primeira coisa que eu me pergunto é assim, mas como que você não vai olhar? Eu não falo nada, eu deixo, né? Cada um sabe de si. Mas como que a gente consegue viver uma vida com algum tipo de plenitude sem esse autoconhecimento, sem tomar coragem de olhar? Porque aí uma das dores que eu vejo muito, Jô, é o pessoal falando assim, eu tô olhando, tô fazendo terapia, não para de pular coisa, cada hora aparece mais um, então parece que as pessoas têm o medo de viver dentro de uma prisão perpétua ao olhar para essas coisas. Acontece que se a gente não olha, aquela dor não vai embora porque eu não olhei. A dor tá ali, ela vai continuar doendo, você só não vai ter nunca uma saída daquilo. Então, quando eu escolho olhar e trabalhar isso, ir elaborando fractal por fractal, passinho por passinho, aí você começa a ter um caminho para resolver essa situação que, se você não olha por medo, vai continuar doendo. Quer dizer, aí você resolve uma fractal, vai aparecer uma mais profunda e vai estar sempre aparecendo coisa nova. É isso mesmo. Acontece que conforme você vai limpando essas camadas e você vai se entendendo, se encontrando dentro desses medos, você começa a ser seu melhor amigo, porque do mesmo jeito que você sabe o seu ponto fraco, que você tem esse medo, que você tem isso, você também conhece seus pontos fortes. E aí você consegue ser a sua maior aliada. E você consegue ir trabalhando essas coisas e ir resolvendo aos pouquinhos. Demora uma vida inteira, gente. É uma caixa de Pandora. Cada um de nós é um universo inteiro. Mas se você olhar da perspectiva que conforme eu encaro a pemba e vou lá resolver, e vou lá olhar com verdade, com sinceridade, acolher essas dores, esse orgulho, essa vaidade, essa inveja, seja lá o que for, eu acolho que eu estou sentindo isso, essa coisa feia, eu começo a ter um espaço para trabalhar isso e melhorar isso na minha vida de forma que isso não fique me incomodando para todo sempre. Se eu simplesmente não olho por medo de que vai doer mexer, aquele incômodo não vai embora nunca. Né? Então, eu acho legal trazer um pouco isso, porque é um questionamento que eu vejo muito por aí. Ah, para que eu vou olhar? E, ai, que sabe, para quê? Daqui a pouco vai ter outra coisa. Vai, mas aos poucos você vai resolvendo, vai arrumando a casa e a vida começa a se harmonizar, as coisas começam a se equilibrar um pouco, ao invés do contrário. Ah, não vou olhar. E aí a vida fica bagunçada mesmo, a Deus dará, né?
como a Adriana Padilha está falando, é tomar posse da própria vida. Exatamente, a gente vai tomando posse, vai tomando as rédeas da situação, vai sendo senhor de si mesmo. Né? Eu conheço minhas falhas, eu conheço meus pontos fortes, vamos, né, ser mais humilde na hora da falha, vamos segurar um pouco mais a onda aqui e vamos alimentar os meus pontos fortes e assim eu sou o melhor amigo de mim mesmo. Né? Quando a gente para pensar, o grande sábio, aquele que é o guru ou o mestre, ele não nasceu sabendo. Ele só errou mais vezes do que você. Ele foi lá, tentou, errou, tentou, errou, tentou, errou, tentou, errou. Uma hora ele tentou e deu certo. Então, as pessoas que estão lá no topo, elas só tentaram mais, foram teimosas até a hora que deu certo. Todos tiveram medo, todos tiveram desafios, todos tiveram momentos que se sentiram derrotados, todos tiveram as suas crises de insegurança. Será que isso vai dar certo? Será que não vai? Mas encararam o medo, respiraram fundo e foram com medo mesmo. Porque sentiam dentro delas que o próprio potencial tinha uma função, tinha alguma coisa maior para fazer. E por isso elas insistiram dentro daquilo e foram fazendo e conseguiram chegar onde chegaram. E esse é o caminho para todo mundo. Não quer dizer que vai ser fácil, porque você encara o medo e vai com medo mesmo, vai ser fácil? Não. Mas quando você vai com medo mesmo, você começa a andar para frente. A vida começa a se abrir, as coisas começam a acontecer e aí você começa a olhar para você e falar, caraca, fiz coisa pra caramba, nunca imaginei que eu ia conseguir fazer tanto. Um bom exemplo para mim são essas lives. Hoje em dia eu vejo a gente falando na live, eu assisto as lives, eu vejo as lives antigas, eu mais histérica, agora eu tô me acalmando, mas é tudo um processo. Meus primeiros vídeos, nossa, parece, sabe, gente, coitada. Mas agora eu tô conseguindo falar a minha verdade, com o meu conhecimento, com a minha base. E vai com medo mesmo, mas vai. E aí a gente vai aprendendo, e é tudo um aprendizado, é tudo um desenvolvimento, e é assim que as coisas vão ficando cada vez melhores. Mas para começar, é com medo mesmo. Eu achei muito divertido quando a gente encontrou com um grupo novo, e as pessoas, nossa, mas você tem dificuldade de gravar vídeo? Era um alfa profundo para fazer uma gravação de um. Ficava aqui morrendo, toda suada, toda coisa. Agora já acalmou, agora a gente liga e faz a live, dá um medinho ali na hora e pum, quando entra, vai com medo mesmo. E aí flui, e aí a gente fala, nossa, foi tão legal, fluiu, né, Jô? Tá sendo assim. Mas se fosse para esperar passar o medo para fazer, eu não tava aqui até hoje, né? Justamente, e mais legal ainda que a gente vê que tá fazendo sentido, as pessoas estão aqui, elas estão colocando comentários, estão falando de seus próprios medos, para entender que nós estamos com um bate-papo direto, mas é um bate-papo, literalmente. E quando você abre as suas experiências de bastidor, você, além de se humanizar, está passando a real. Porque quando a pessoa vê um vídeo pronto, ela talvez não tenha ideia de tudo que a pessoa passou para aquele vídeo estar lá pronto. Ela começa a se comparar com o resultado que o outro fez, e aí fica com medo e não faz o que ela precisa de fazer. Trazer essa humanização e falar da realidade de bastidor encorajam as pessoas a sair do medo. Como você mesmo disse, né? A pessoa que virou mestre, que virou guru, ela tá fazendo melhor porque ela se permitiu errar. Ela se permitiu a ser humano. Porque nós somos humanos, os humanos somos falhos, e de tanto fazermos é que vamos nos aperfeiçoando. Trazer esse conceito de aperfeiçoamento é fazer para melhorar, é diferente de não fazer porque eu tenho medo de não fazer bem. Aí não é perfeccionismo, né? É procrastinação. Se eu sou perfeccionista, eu vou fazer e vou me permitir aperfeiçoando e tá tudo bem. Quando você traz tudo isso, eu acho muito legal, porque traz essa naturalidade dos nossos próprios processos. Porque nós estamos aqui falando de vidas, de experiências, de vivências nossas. Não são de coisas que nós lemos no livro, achamos bonitinho e vamos falar. Não, são de realidades vivenciadas. A abertura das nossas experiências, né? E aí outra coisa legal que você disse é quando a pessoa ela começa a fazer esse processo terapêutico e acredita que está ficando pior e que a coisa está complicando. Eu gosto muito de trazer o exemplo da faxina mesmo. Quando nós vamos fazer faxina na nossa casa, fica tudo muito mais bagunçado e desarrumado, porque nós vamos ter que tirar tudo, colocar tudo para cima, para limpar e voltar a organizar. É a mesma coisa. E aí precisamos ter o quê? Paciência e resiliência.
Só isso, paciência, resiliência e a constância, né? E entender que é para algo melhor. Aí é trabalhar o nosso medo, trabalhar essa nossa angústia, esse medo desse vazio e ir com medo mesmo. É, Dani? Sim, e é isso, né? Qual pode ser a pior coisa de verdade, né? Morrer todo mundo vai, então a gente tem que se conformar com o medo da morte. Eu acho que não brilhar a sua luz, não viver da forma mais íntegra e mais brilhosa, se eu não puder viver o meu maior potencial nessa vida, o melhor de mim nessa vida, e não precisa ser uma coisa grandiosa, às vezes o melhor dessa vida para mim é viver em paz, e já tá bom pra caramba, tá? Cada um com o que é melhor para si. Se eu não posso viver o que eu sou de melhor nessa vida, eu estou desperdiçando a minha vida. Então, que esse seja o maior medo de todo mundo para fazer esse movimento, né? Porque o que eu estou querendo dizer, o que eu queria dizer, na verdade, é isso. A gente se arrepende nessa vida muito mais das coisas que a gente deixa de fazer do que daquilo que a gente fez. Quando a gente fala em medo, ai, vou, não vou, vou, não vou, eu acho que uma coisa que eu trago de filosofia de vida mesmo, que eu vi isso muito novinha e é um pensamento muito forte para mim. É muito mais fácil da gente se arrepender daquilo que a gente não fez. Porque você sempre vai ficar na sua cabeça, ai, como teria sido se eu tivesse ido? Será que teria dado certo? Será que, no entanto, quando você vai lá e faz, você chuta o balde, vai e faz, aí você, pelo menos, mesmo que não dê certo, você ganha uma experiência, você aprende alguma coisa, você tem uma lição e você tem experiência de vida. Agora, deixar de viver, ficar preso nessa pulsão de morte por puro medo, porque, ai, não fazer, né, usar o medo de justificativa para não se movimentar, para não ir para frente, isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito ligado, porque medo todo mundo tem, ninguém está isento dele. Todas as pessoas, os grandes, os médios, os pequenos, todo mundo tem medo. Então, é justamente aprender a conviver com ele, lidar com ele. Você sabe que você tem o medo? Você tem medo de quê? Como que você pode fazer um backup na sua vida? Como que você pode fazer algum fundo na sua vida para ter um preparo para que você lide com esse medo, para caso aconteça o pior, o que é o quadro pior possível? Então, como que você pode ter um respaldo para se preparar para lidar com essa coisa que você fica com mais medo, para conseguir andar para frente. Para que esse medo não te paralise completamente e você não faça nada, porque eu tenho medo do que vai acontecer se der errado. Tá, se der errado, qual a pior coisa que pode acontecer? É isso? Qual a solução que tem para isso? Faz a solução e vai. Entende? Mas realmente vai com medo mesmo. Não espera o medo passar. O medo não vai passar nunca, né? Como dizem as pessoas. Se eu fosse esperar estar preparado para ter filho, eu não teria nunca. Eu não fiz filho, mas é o que eu ouço de todo mundo, né? Se eu fosse esperar me sentir preparado para ter filho, eu não teria tido. E isso é o projeto de vida, isso é na nossa vida, nos grandes passos que a gente vai dar. Se for esperar para estar preparado para fazer, não vai fazer. Então, vai fazendo da melhor maneira possível, mas é encarar esse medo de frente, olhar os seus pontos fortes e fracos e ir com medo mesmo, porque ele não vai passar. Se você for ficar esperando o medo passar, para ir lá fazer, a vida vai passar e você vai olhar para trás e vai falar, nossa, não fiz metade daquilo que eu queria fazer porque eu estava com medo de dar errado. E aí se arrepende de não ter feito. Então é melhor fazer errado, falar, bom, pelo menos eu fiz e vi que não era para mim. Não era nada disso que eu queria, mas eu fiz, beleza. Você não quer, agora você vai querer outra coisa. Né? E exercita a coragem. Quando você pega e faz uma coisa que você está com medo, você vai exercitando essa coragem e aí você vê que você é capaz de lidar com as coisas. E aí a coragem é como se fosse uma musculatura energética que ela vai se fortalecendo e de repente você não tá nem aí, você lida com as coisas, ganha a cara de pau que precisa e tá tudo certo mesmo, errei, e aí você se acostuma a errar, caiu, levantou e vai. E a vida vai seguindo e esses medos a gente começa a ver que eles não são tão poderosos, eles não têm a capacidade de nos destruir. Nenhum desses medos vai destruir a sua vida e acabar com você para todo sempre. Não, é um desafio, você pode olhar para isso como um desafio e você é perfeitamente capaz de transcender esse desafio e de crescer com isso. Legal. O medo, Dani, ele tem o tamanho que a gente permite que ele tenha, né? Quando você disse aí, é a chave que vai virando, que o medo ele vai ser proporcional àquilo que a gente permita que ele seja. E como você também falou, nós vamos fazendo e no percurso
vamos fazendo os ajustes. Por quê? Vence o medo de fazer, vão chegar outros medos. E se eu ficar ali me limitando por causa que o medo ele existe, eu não vou fazer nada, nunca, porque sempre vai haver alguma coisinha que a gente não tem domínio, ou que a gente tem algum tipo de receio, aí que vem usando ele a nosso favor. Se eu tô com medo de, sei lá, de chover, eu vou levar sombrinha. Pode não chover. Mas se levar sombrinha vai me deixar mais confortável e pensar que pode ser útil, leve a sombrinha. Isso que é vamos com medo. Tenho medo, mas vamos com medo mesmo. Se o medo ele não vai tirar a sua vida ou não vai colocar ninguém em risco, talvez é a chavinha que nós precisamos virar para nos permitir vivenciar experiências novas e que vão abrir outras portas, que são aquelas justamente que a gente anseia. Mas é como o Dani disse, tem gente que tem medo da plenitude da vida. Racionalmente, isso não faz muito sentido, mas o nosso inconsciente, de alguma forma, isso pode estar instaurado, e a gente nem sabe. E a gente nem sabe muitas das vezes, né, Dani? Sim, a grande maior parte do que a gente está fazendo, se sabotando, a gente não tem consciência disso. E aí a gente fica se sabotando uma vida inteira, com medo de ser quem a gente veio aqui ser. Sem se acolher, sem se apoiar, né? Fica ali preso a situações por medo de ir contra o que os outros estão fazendo, e aí vai contra si. E aí deixa de viver o que realmente é para si, né? Fica calçando o sapato dos outros, daquilo que os outros disseram que é o que é bom para você, sem incorporar aquilo que é a sua essência na Terra. Que às vezes não tem nada a ver com aquilo que a pessoa está vivendo. Então, ter coragem. Coragem é um exercício, é uma musculatura energética que a gente ganha de aprender a aceitar aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence. Não é fácil, não é? Ninguém falou que seria fácil a experiência desse desenvolvimento na Terra. É um aprendizado, é um caminho, mas se você ficar esperando o medo passar, você não vai para lugar nenhum. Então, a ideia aqui realmente é a gente encorajar vocês, trazer isso para vocês, que a gente aqui também tem um monte de medo, a gente aqui também passa nervosinho, vamos entrar online, vamos entrar ao vivo, e vai dar o medinho. E vamos com medo mesmo, respira fundo e vai, porque aos poucos você começa a criar um caminho que a coisa começa a ser mais fácil e você vai ganhando experiência e você vai aprendendo. Assim é para as terapias, quando a gente está trabalhando com a terapia no começo, ai meu Deus, como é que faz isso? Que coisa de maluco, né? Quando eu comecei a fazer, a janela era para a rua, eu falava, nossa, se passar alguém aqui na frente vai me internar no hospício. Mas tudo bem, vamos lá, vamos trabalhar. Mas a gente vai vendo a evidência de acordo com as pessoas que a gente vai tratando, que vão tendo resultados, que entram em contato depois para agradecer, para falar da transformação pessoal que teve. Então, aquele medo de que, será que isso funciona mesmo, né? Que é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente olha o manoterapeuta. Será que funciona mesmo esse negócio? Nossa, que maluquice. Você começa a ver resultado, né? Primeiro você vai e faz com medo mesmo, na dúvida. E aí você começa a ver resultado. E aí aquilo vai trazendo evidência para você que funciona, vai trazendo evidência para você que você é capaz, que você consegue. Então o medo começa a diminuir. Você começa a ter menos medo da técnica, você começa a ter menos medo de atender, você começa a ter menos medo de dar errado ou de não ser nada, porque você sabe que é. Mas para ter evidências de que você é capaz, você precisa ir lá e fazer com medo mesmo. Justamente. Justamente, principalmente para quem ainda não é muito não tem aprofundamento nesse papo, né? Eu não tinha quando eu entrei no universo manoterapeuta, tinha muitas coisas que se falavam que para mim era uma introdução. Se eu tinha de experiências encarnatórias passadas. Então, eu tive que ir aos pouquinhos quebrando essa resistência com medo mesmo. Porque algumas coisas não eram parte da minha rotina diária. Então, é aquele se permitir experienciar o conhecimento para sair também da ignorância. No momento em que eu vou quebrando essa ignorância, eu vou conseguindo acessar outros campos que vai trazendo devagarzinho essa liberdade de ser quem sou. Foi difícil chegar e fiz o curso todo, comecei a fazer o autotratamento, né? E no autotratamento eu tive momentos de bloqueios e de medo, fui fazer terapia com outra terapeuta e tá tudo bem também. Depois eu voltei, retomei, consegui avançar um pouco mais, bloqueei de novo, mas não permiti que o medo me paralisasse. Voltei de novo a fazer com outro terapeuta
e vi todos os benefícios no meu dia a dia. Mas para isso eu precisei de olhar para o meu medo e entender que estava tudo bem. Era o medo diante ao desconhecido, mas eu podia me permitir conhecer. E depois, se fosse o caso de não querer seguir, eu pelo menos me permitir experienciar. E que teria ali aquela coisa que você mesmo falou, né, da nossa experiência. Que o que vai valer depois lá na frente é a bagagem que nós adquirimos de evolução, de autoevolução, para evoluir, contribuir com o todo. Então, a partezinha, a gente tem que lidar com os nossos medos e fazendo a nossa parte. Porque muitas das vezes queremos, né, de forma imaginária, mudar o mundo e esquecemos de começar por casa, que é por nós mesmos. Por causa, às vezes, justificativa do medo, ou da autossabotagem, ou da procrastinação. Enfim, a questão é conseguir se acolher, olhar, se amparar e, como você disse, se bancar, né? Se bancar no final de tudo, diante das nossas próprias escolhas ou falta delas. Porque não escolher também é uma escolha, porque a vida não parou, porque você não escolheu olhar para o seu medo. A vida continuou. E sem medo de chegar lá na errar, frente, você né? analisar. Eu acho que Sim. uma das coisas que paralisa muitas pessoas é o medo de errar. E, cara, a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar nessa vida, sabe? Se não fosse para errar, nem encarnava nesse planeta. Seres iluminados que não erram, não encarnam aqui. Então, se tá na Terra, vai errar. Parte do pressuposto que eu vou errar um monte de vezes para começar a acertar. E aí tá tudo bem, porque todo mundo erra mesmo, todo mundo tropeça, todo mundo se embola, todo mundo faz caca em algum momento da vida e tá tudo certo. A partir daí, a gente aprende a encontrar um caminho que não vai fazer mais tão errado, tão feio. Não... Enfim, não é vergonha nenhuma errar. Faz parte da caminhada na Terra. Então, é pacificar um pouco isso e não se cobrar tanto de que, ai, meu Deus, eu errei. Todo mundo erra, gente. Calma, fica tranquilo aí. Vai dar errado um montão de vezes até você acertar. Se você desistir no primeiro erro por medo do que não sei o que, você não anda para lugar nenhum. Então vai, erra bastante e uma hora você vai encontrar a sua solução, a sua fórmula para que você consiga fazer aquilo que você quer dar certo. Mas para isso, às vezes, é um longo caminho de erros e acertos, e a partir do experimento, do experienciando, você começa a acertar e dar a bola dentro. Né? É prática. E lembrando, né, Dani, que só erra quem faz, né? Quem não faz nada não vai errar, porque também não está fazendo. Se humanizar nesse sentido e começar a fazer a movimentação que precisa de ser feita, é muito interessante. Se permitir a passar por essas experiências. Porque se todo mundo que faz, em algum momento vai errar. Aí é a oportunidade que temos de reajustar, realinhar as velas aí do barco para ver qual a melhor direção, olhar aquilo que eu ainda não tinha olhado, porque eu não tinha conhecimento que poderia ser assim, e começar a criar essas estratégias para fazer de uma outra forma, depois que seja um pouco mais confortável. Não que vá eliminar a possibilidade de erro, mas não serão mais os mesmos erros, talvez. E aí você vai aprendendo junto aí da caminhada, da própria caminhada com os seus sapatos. Porque o caminho da Dani, às vezes, não é o meu. Então, se eu quiser ir por a estrada dela, eu vou estar deixando de caminhar a minha própria. E aí não dá certo, né, Dani? Exatamente. A coisa fica truncada. Né? E muita gente fica preso nesse medo de não saber como chegar aonde quer chegar. E aí, como é que eu vou fazer? Gente, o caminho se faz caminhando. Quando você começa a se direcionar para aquilo que está dentro do seu coração, quando você começa a olhar para aquilo que você quer, como seria aquilo que você quer, faz uma pesquisa no Google, vai procurar, coleciona fotos daquilo que está dentro daquilo que você quer, ou textos, ou vídeos, e vai olhando. Quanto mais você olha, mais o universo vai trazendo para você essa direção que você está olhando. Mas o caminho vai aparecer para você caminhando. Você tem que começar a dar os primeiros passos e, de repente, vai aparecer um outro passo, e, de repente, aparece uma outra direção. E aí, quando você vê, você trilhou um caminho enorme. Você nem lembra como que você começou. Mas você começou. Você precisou botar um pé na frente do outro. Você precisou tomar alguma direção. Hoje em dia, não sei a Jo, mas eu, para estar aqui trabalhando com manoterapeuta, comecei fazendo massagem, depois eu fui fazer Theta Healing, já fazia reiki, aí eu fiz barra de Access, tudo que era terapia né, cristalterapia, tudo que era terapia energética eu estava fazendo até encontrar uma manoterapeuta e falar, é esse.
é esse método que eu quero fazer, é isso que funciona, mas se eu tivesse desanimado porque o Theta Healing não resolveu do jeito que eu queria, não que o Theta Healing é maravilhoso, até certo ponto. Eu sou uma pessoa que gosta de causar impacto e transformar de verdade a vida. Então não resolveu para mim naquele caso, entendeu? Foi legal, aliviou, foi bacana, mas a transformação mesmo veio com o manoterapeuta. Se eu tivesse desanimado do mundo energético lá atrás, porque o primeiro curso que eu fiz não deu em nada, eu não ia estar aqui hoje. Então, assim, eu senti que era o meu caminho, a gente precisa disso, se motivar por esse sentir. Eu sei que é o meu caminho, eu sei que está naquela direção, não sei direito onde é que está, então vai tentando. Tenta ali, vai errar, vai acertar, vai meio acertar, mas dá para melhorar, e aí quando você vê, bum, gol, você acha um caminho, você acha um jeito, e a persistência, a constância, a frequência é o que vão garantir um resultado para que você consiga chegar onde você quer. Medo todo mundo tem, até hoje a gente tem um montão. Mas isso não impede a gente de fazer os movimentos que a gente precisa, né, Júlio? Lembrando, né, Dani, que todos esses conhecimentos transitórios que você teve até chegar ao manoterapeuta te fortalece a sua jornada. São conhecimentos que eles não vão ser apagados. Quando você precisar, você tem um campo para poder acessar. Então, são só mais aí possibilidades e oportunidades para poder fazer um movimento com outras, Lili, com outras estratégias, né? E isso é muito legal. Os conhecimentos, eles As nos minhas ajudam. pedras eu uso todo dia comigo. Eu não uso como terapia para os outros, mas é autoterapia. Todo dia eu tô com os meus cristais aqui, me trabalhando onde eu preciso. Então, tudo soma. Tudo soma. Não é a cristalterapia que é o meu meio de renda, mas eu uso todo dia em mim. É um aprendizado. Então, quando a gente aprende uma coisa, a gente usa muito, o tempo inteiro. Às vezes a gente nem lembra que está usando uma coisa que eu aprendi tentando fazer uma coisa, mas virou outra. E assim é a vida, né, Ju? Poxa, pena que tá acabando, tá vindo um monte de história, tá pulando um monte de coisa que eu queria falar, e já deu 1 hora de live, tá ficando pouco tempo, né? 1 hora de live pra gente agora. Que bom, que delícia. Jô, muito obrigado, é muito gostoso estar aqui com você. Eu vou encerrar mesmo para não cortarem a gente no meio da conversa, que eu acho que fica doloroso, dói o coração. Mas é o que é, né? Assim que funciona. Então eu tô com medo de cortar, então já vou me despedindo de vocês. Beijo, tchau. E é isso, então, tá? Fale. Eu quero agradecer essas pessoas que estão aqui até agora conosco, que mandaram os comentários, convidar as pessoas que são os meus seguidores que ainda não conhecem o trabalho da Dani, que comecem a seguir ela também. Dizer que eu estou com um grupo no Telegram, tem um grupo também de Círculo da Vida, as pessoas que tiverem interesse em participar de algum tipo dessas oportunidades, tanto do Círculo da Vida quanto do Telegram, me chame aqui no direct. E na semana que vem nós estamos aqui novamente para mais um Direto no Ponto, né, Dani? Agradecer João, todo mundo aí pelo carinho. A Thalita fez um comentário aqui maravilhoso para vocês. Meninas, vocês são maravilhosas. Hoje vocês me ensinaram e me inspiraram muito. Continuem, porque nós precisamos de vocês para nos fortalecer. Obrigada a vocês. Legal. É muito gostoso, ajuda muita gente ver o feedback, ver que está ajudando. Que é para isso que a gente está aqui. E a gente tem os dias que a gente também está preso na nossa ilusão, do medo, da baixa. Então, tudo isso reforça para a gente aquilo que eu estava falando da evidência, que um passo na frente do outro, o caminho se faz caminhando, a evidência vem conforme você vai fazendo e aquece muito o nosso coração ver que vocês se beneficiaram disso. A live vai ficar lá no feed, então quem está entrando agora, que quiser aproveitar, foi muito gostoso o bate-papo e semana que vem a gente está aqui de novo com o nosso Direto no Ponto, esse papo cabeça, alto astral, trazendo mais luz, trazendo mais lucidez para todo mundo. E temos outras lives, né, Dani, que foram papos assim, foram temas muito interessantes também, aquelas pessoas que quiserem aí garimpar outros temas que nós estivemos falando aqui nas quintas-feiras, sintam-se à vontade. Gostamos muito dos comentários que vocês nos mandam, tanto lá no privado, quanto no próprio comentário da live, e isso nos fortalece também a entender que a nossa vinda até aqui está surtindo efeito. Se uma pessoa saiu daqui hoje com uma nova informação, valeu muito a pena de estar aqui com vocês. Totalmente. Então, até quinta-feira e muito obrigada o carinho, a participação, a atenção de vocês. Tchau, Danizinha linda, e até quinta. Até quinta. Até muito em breve.